Fala comigo, Cash FC! Finalmente o Sport voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar disso, deixa eu fazer o pedido de sempre para você curtir esse vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, ajuda a gente a performar bem aqui, né? A gente vem crescendo bastante e tudo isso é graças a você e é muito trabalho da gente, claro, mas especialmente graças a você que vem nos apoiando bastante. Então, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho e também segue a gente nas redes sociais. Cash.fc, a gente tá no Instagram, tá no TikTok, no Kawaii e no Twitter. Agora, vamos voltar pro que interessa. Vamos ao que interessa. Sport e Paysandu voltaram a se enfrentar depois de 10 anos, né? Desde 2014, na Copa do Brasil 2014, que as equipes não duelavam, né? Por estarem sempre em divisões diferentes. O Sport ali entre a A e a B, Paysandu durante um longo tempo na Série C, só voltou para B nesse ano 2024. E enfim, depois de 10 anos voltaram a se enfrentar. Melhor para o Leãozinho, que venceu por 1-0, mas a vitória não veio fácil não. O placar magro não exprime o que foi a partida, né? Mas exprime a dificuldade que o Sport teve em conseguir furar a retranca do Paysandu. O primeiro tempo foi bem complicado, sabe? Especialmente pela arbitragem, né? O senhor André Luiz, esqueci o sobrenome do cidadão. André Luiz inverteu muita falta, picotou muito o jogo e, querendo ou não, isso vai tirando a paciência de quem está jogando e do torcedor também, porque você via em alguns momentos o elenco do Sport, né, os que estavam em campo, se sentiram prejudicados, né, pelas marcações, pelas faltas, pelo picote, pela inversão de falta. Isso irritou alguns jogadores. Você viu o Pedro Lima irritado, o Lucas Lima irritado, tanto que em determinada jogada que o Lucas Lima sofreu a falta, ele levou o cartão amarelo porque ele cobrou o cartão do juiz, reclamou, enfim. A arbitragem foi um pouco complicada, né? Mas querendo ou não, não vamos usar isso como uma prerrogativa, né? O Sport vinha precisando de uma performance melhor e teve uma performance melhor, né, no jogo de hoje, em detrimento da eliminação para o Fortaleza e também da derrota para o Goiás por 3-0. O que acontece é que o Sport manteve-se pecando na finalização das jogadas. O Sport chegava muito, tinha volume maior, tinha mais posse, mas não conseguia concretizar isso em gols, né? E ainda no primeiro tempo viu isso ser dificultado com a saída do Romarinho, né? Sentiu uma lesão ali antes da metade do primeiro tempo. Sentiu a lesão, foi substituído pelo Pedro Vilhena, né? E essa substituição tem muito a mostrar, né, em relação ao elenco do Sport, né? A carência de peças ofensivas, de peças de reposição, e a principal peça de reposição foi quem resolveu o jogo hoje, mas mais pra frente a gente fala. Mas o Romarinho saiu, entrou o Pedro Vilhena, não é um ponta, não é jogador da posição, mas ainda assim não foi mal. O Sport já não tinha o Ortiz hoje, o Barleta também não jogou, então teve o Lucas Lima numa ponta e o Vilhena na outra, né? Mas não foi por isso, não foi por esse motivo que o Sport, não foi por isso que o Sport deixou de ter volume ofensivo, de ter uma dinâmica de jogo, né? Chegou muito bem pelas laterais, o Pedro Lima chegou em determinado momento, o Fabrício Domingues, do outro lado o Dalbert também foi bem presente, né? Então o Sport teve esse volume, mas pecou muito na concretização das jogadas, e isso aí quase que compromete o resultado da partida. No segundo tempo, o Sosso fez algumas alterações, né? E aí, aqui mudou o jogo, acho que mudaram o jogo, né? Entrou o Zé Roberto no lugar do Gustavo Coutinho, e é uma substituição protocolar, né? O Sosso sempre faz essa alteração, especialmente quando ele está precisando do resultado, né? Às vezes põe os dois juntos, mas geralmente o Zé Roberto entra no lugar do Gustavo Coutinho e, como sempre, entra para colaborar, para participar. É um jogador que ele nunca se esconde da partida, o Zé Roberto, assim. Inclusive, opinião, acho que merece ser olhado com mais carinho para a titularidade, porque é um jogador que, apesar de ser reserva e ter sido reserva a temporada inteira, é um dos jogadores com mais participação em gols na temporada do Sport. Então,
olho nele, olho nele. Claro que ele não chega com a pompa do Gustavo Coutinho, que foi artilheiro da Série B do ano passado. Foi caro, custou um realzinho aí. Então, olho nele. Então, quem mudou o jogo? Entrou o Zé Roberto ali no lugar do Gustavo Coutinho e saiu Pedro Lima para a entrada do. E Pedro Lima saiu e o Fabrício Domingues foi deslocado para a lateral direita. O detalhe é que o Fabrício Domingues ele treinou na lateral a semana inteira, porque o Pedro Lima estava com a seleção brasileira sub-20 em um período de treinamento e lá teve uma concussão, né? Se jogou de cabeça com um companheiro lá de seleção e por esse motivo não se sabia se ele estaria apto a jogar hoje, mas ele foi titular. De todo modo, o Fabrício Domingues treinou durante a semana inteira na lateral e foi atuando na lateral que o Fabrício Domingues chegou ao gol e resolveu a partida, né? Depois que o Zé Roberto entrou, né, muito participativo, inclusive fora da área, é um jogador que ele não fica esperando tanto a bola dentro da grande área, né? Não fica lá paradão e tal. É um jogador que ele sempre tem um bom pivô, ele tabela, ele participa bastante, né? Nem sempre ele é flecha, né? Às vezes ele é arco. E foi no jogo de hoje exatamente o que ele fez. Recebeu um passe, deu de letra, deixou o Fabrício Domingues na boa. O Fabrício bateu na saída do goleiro Matheus Nogueira do Paysandu e fez o único gol da partida. E volto a dizer, o Zé Roberto, na minha concepção, é um jogador que merece mais minutos, merece quiçá a titularidade, porque sempre que entra em campo colabora bastante com gols, com assistências, com participação, faz pivô, segura zagueiro, enfim, é um jogador que, apesar de ser reserva, ele é muito importante nesse elenco do esporte. E, em se tratando de elenco, né, volto a falar, o plantel rubro-negro precisa de opções ofensivas. Claro que a janela de transferências ainda não abriu, abre apenas no mês de julho, mas o plantel do esporte precisa de opções ofensivas, né? No começo do ano ele foi montado com Arthur Caíque, com Pablo Diego, mas Arthur Caíque não rendeu, já saiu, já está no Criciúma. O Pablo Diego não rendeu, ainda está no elenco, mas não é uma opção. Assim, não é um jogador que vai entrar para mudar a partida, é muito difícil isso acontecer. E aí, hoje a gente teve a clara percepção disso, de que o esporte precisa de opções ofensivas, especialmente se tratando de pontas. O esporte hoje tem apenas o Romarinho e o Barleta, né, que são titulares incontestáveis. Às vezes o Barleta reveza ali com o Lucas Lima, mas no geral são os pontos titulares do esporte. Mas quando precisa do banco, o esporte tende a sofrer um pouco, à exceção do Zé Roberto. Esse sim contribui demais, ajuda muito, é muito participativo, é muito efetivo e hoje, mais uma vez, deu uma prova disso, né, ao dar a assistência maestral, meu Deus, assistência de maestro para o Fabrício Domingues e garantir mais 3 pontos para o esporte. Agora o esporte chega a 15 pontos, encosta no G4. E ainda tem uma partida menos, que era o jogo contra o CRB, que foi adiado por causa da Copa do Nordeste, ainda não tem data. Mas o esporte encosta no G4, dá uma espantada na má fase, né, porque estava complicado, não vinha performando bem, os resultados também não ajudavam. Esse resultado de hoje foi importantíssimo para o esporte, não só pelos 3 pontos, mas para a retomada da confiança, para afastar a pressão. Porque é aquela coisa, né? O treinador pode ser bem quisto que for pelo elenco, pela diretoria, pelo clube, por todo mundo. Funcionário, imprensa. Pode ser bem quisto por todo mundo. Mas o campo ele é soberano. Então ele precisava de performance, precisava de resultado e teve. O esporte teve muito mais volume que o Paysandu, ameaçou muito mais, apesar do placar magro, mas poderia ter sido muito mais elástico. E o que fica no final das contas é os 3 pontos conquistados, a tranquilidade. Como o Chiquinho sempre diz, né, o vestiário com vitória é outra coisa. E o esporte agora vai ter uns 5, 6 dias aí para se preparar para a partida contra o Mirassol, que é de novo na Arena, tá? Nesse domingo agora, dia 9 com 7, 16. Dia 16, Sport Mirassol da Arena em Pernambuco. Você, rubro-negro,
faça seu papel, compareça. Hoje o público foi um pouco acima dos 10 mil. Arena mais domingo. Domingo é mais fácil, dia mais de boa de ir. Segunda-feira, 9h30 na Arena, a gente sabe que é complicado, mas domingão já é mais de boa pra gente ir, beleza? E, claro, o Cast FC estará lá com o pré-jogo e a gente conta com sua presença. Passa lá no setor leste, dá um alô pra gente, participa e tamo junto. Antes de me despedir, deixa eu falar para vocês da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Brasil, a Bet do Cast FC. Você que é maior de idade, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você se cadastrar. E coloca o código lá, CashFC, o código CashFC e profetize, mas sempre com muita responsabilidade, beleza? Tem que ser maior de idade, viu? Você que é de menor aí, não se assanhe muito não, que não pode não. Fechou? Fala comigo, CashFC. Um abraço.